Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que a paz do Senhor esteja em nossos corações. O nosso estudo da Palavra de Deus hoje, da primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículos de 10 ao versículo 17. Um estudo que apresenta algumas pérolas importantes e preciosas para nós, mas o tesouro precioso que é a Palavra de Deus hoje, nesse estudo orante, quer nos conduzir, sobretudo, a uma determinação. A determinação de lutarmos contra as divisões, as contendas e os espíritos que lançam confusão no seio do corpo de Cristo. É, acima de tudo, o grande tesouro espiritual da igreja é a unidade. A unidade do corpo de Cristo, porque Cristo é um só, foi Ele que morreu por nós todos. Se lançando então no estudo da palavra de hoje, a palavra tem um apelo. E o apelo de Paulo não é só um apelo emocional, é um apelo muito incisivo, contundente, um apelo muito forte para que estejamos todos em pleno acordo e que não haja entre nós divisões. Para isto, buscar uma boa harmonia, viver no mesmo espírito e no mesmo sentimento. Eu fiquei muito tempo rezando e pensando só nisso que disse o versículo 10, porque pode parecer algo muito utópico, muito difícil. A comunidade cristã, ou as comunidades cristãs, espalhadas por todo o mundo durante toda a história, sempre encontrou contendas e divisões. E ali no início do cristianismo, as divisões começam a se tornar latentes. Essa comunidade de Corinto é uma comunidade grande e com diversos aspectos sociais gritantes. Há no meio delas muitos ricos, quer dizer, não muitos ricos, mas muitos pobres e alguns ricos, há os que são escravos e os que são livres, há aqueles de vertentes culturais, tem muita cultura, afinal de contas estamos no mundo grego, e há aqueles que são totalmente ignorantes, não tiveram formação nenhuma. Há já a divisão entre homens e mulheres, há a divisão entre aqueles que são mais carismáticos nos dons e assim por diante, e há aqueles que são um pouco mais conservadores. E a gente olha que os elementos que há naquela comunidade são elementos que nós encontramos em nossas comunidades nos dias de hoje. Só que claro que hoje isso tem muito mais evidência, hoje isso tem muito mais ressonância, porque de lá para cá o cristianismo já se esfacelou, se dividiu em vários grupos, igrejas, seitas e compreensões. Se olharmos só no seio do cristianismo católico, por exemplo, há divisões de grupos, de pensamentos, de sentimentos, de tendências. E quanto às tendências, ter tendências diferentes, isso não é o problema. O problema é quando eu pego a tendência, o que eu creio, ou aquilo que para mim eu tenho como importante, e eu coloco isso não como ponto de unidade, de comunhão, mas coloco isso como ponto de separação. Quando eu pego aquilo que são as minhas convicções, em vez de com ela eu criar harmonia, eu criar relacionamento, eu criar entendimento, eu uso as minhas convicções para semear divisões. Como se aquilo que eu penso, aquilo que eu acho, aquilo que eu sinto, aquilo que eu prego, aquilo que eu falo, fosse o único caminho de salvação. E aí começa a surgir os erros, porque cada um começa a pregar o evangelho da sua forma, da sua maneira, do seu jeito, e aí começamos a ter aquela convicção, e aí a convicção se torna errada, de que o meu jeito é o único jeito. Mas, ora, aquilo que serviu para mim não significa que servirá para todos. E não significa que o modo daquele outro ser, se comportar, crer e agir seja errado porque ele não faz como eu. Pois acerca de vós, irmãos, eu fui informado pelos que são da casa de Cloé,
que há contendas entre vós, há disputas entre vós, há brigas entre vós, há divisão no meio de vocês. E alguns usam inclusive essa linguagem. Eu sou discípulo de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu de Cristo. E a questão fundamental é: Cristo está dividido? Por acaso foi Paulo, foi Pedro, foi Maria, foi João, seja lá quem for, é que foi crucificado por nós na cruz? Então, primeiro, um tesouro precioso aqui é a purificação da nossa própria linguagem. Eu não sou de fulano, eu não sou de ciclano, eu não sou daquele pregador, eu não sou desse, eu não sou daquele. Eu sou de Cristo Jesus. Não perder o foco. Só há salvação em Cristo Jesus. Não há salvação em homens, nem homens que nós consideramos santos. Sejam os santos que já foram, e já estão glorificados pela santidade, sejam os santos que estão vivos e são tantos no meio de nós hoje. Não, esses homens, e esses homens se referem a cada um de nós não podemos ser causas de separação no corpo de Cristo. Ou eles não podem ser e ninguém pode ser. A nossa união é com Cristo Jesus. E cada homem, cada mulher, cada um de nós somos setas que apontamos na direção do Cristo Jesus. Porque aí já tem as linguagens que cada um gosta de usar. Não, eu sou da carismática, eu sou da Legião de Maria, eu sou desse grupo, eu sou daquele outro. Não, são apenas meios e modos que nós temos de nos aproximar de Cristo. Mas a realidade é que todos nós somos de Cristo Jesus. E essas realidades humanas que criamos, essas faixas que nós criamos, inclusive essas faixas que têm em portas de nossas igrejas, todas elas vão de cair, porque diante de Cristo nós seremos apenas uma única realidade. Seremos todos um só em Cristo. Por isso, quanto mais se levantam bandeiras, faixas, quanto mais se levantam divisões, mais se criam separações, mais se procura não dividir, não unir, mas dividir aquilo que Cristo fez um só. A grande riqueza da fé cristã é saber viver com as diferenças. É saber suportar as diferenças. Esse tema já foi tomado e é sempre retomado nas cartas de Paulo, porque Paulo lida com a dura realidade de comunidades. E vida em comunidade é o grande demônio da vida em comunidade, se chama o demônio da divisão e da separação. Seja qual for comunidade. Você pega a nossa comunidade familiar, uma família. O que o demônio deseja é que as famílias sejam divididas. Você entra numa casa, a divisão às vezes chega a ser a divisão oficial, quando marido e mulher se separam. Mas quando não se separam, muitas vezes na casa, a casa é dividida. Aqueles que estão do lado do pai, aqueles que estão do lado da mãe. Aqueles que estão desse lado desse ou do lado daquele. Não, e aqueles que gostam. Muitas vezes esse espírito age em nós para nos separarmos. Às vezes a própria mãe ou pai usa disto. Você está comigo ou está com a sua mãe? Você está comigo ou está com seu pai? Não faça isso. Essa linguagem é mundana. Essa linguagem, por mais que houve feridas, houve coisas que machucaram, essa linguagem é do mundo. Essa linguagem é do diabo, essa linguagem é diabólica, no sentido mais correto da palavra. E você for pensar nisto, e aí também no grupo, você é do meu grupo ou você é do grupo daquele outro? Não, eu sou de Cristo. Eu sou de Jesus Cristo. É em Cristo que eu quero estar. E não importa se seja esse grupo ou aquele outro, ou assim por diante. Tesouro, pérola preciosa para o dia de hoje. Eu não posso ser provocador de discórdia, de divisão, desunião no corpo de Cristo. E eu não posso criar grupos seletivos, separar-me para
a que a verdade esteja sobre mim ou sobre a forma que eu creio. Há grupos que nos ajudam muito a crescermos na fé. Há grupos que são fundamentais, mas desde que seja um grupo que nos conduzam à união. Se eu pertenço a uma paróquia, o meu grupo não pode estar desvinculado dela de forma nenhuma. A minha paróquia não pode estar desvinculada de forma nenhuma da minha diocese. A minha diocese não pode de forma nenhuma estar desvinculada da igreja no Brasil e da igreja universal como um todo. A grande nota de riqueza da igreja é a universalidade dela. Às vezes eu me pergunto, por que a nossa igreja não é igreja cristã ou igreja de Cristo? Ela é a igreja de Cristo. Mas a igreja de Cristo tem uma nota. Essa nota, primeira, significa que ela é universal. Quando eu digo que ela é católica, significa que ela é para todos, sem exceção. Não é igreja para alguns, para os selecionados. Ela é universal. Ela chega a todos os corações, ela não restringe ninguém. E, ao mesmo tempo que ela é universal, ela respeita as diversidades de culturas, de convicções, de formações e assim por diante. Quem dera que nós soubéssemos aprofundar nessa riqueza. E hoje a palavra de Deus é justamente um convite para isso, para que mergulhemos no sentido da universalidade da fé. Não precisamos pensar iguais, não precisamos ver as coisas todas da mesma maneira, mas precisamos saber respeitar o diferente sem criar discórdia e sem criar divisão no corpo de Cristo. Me chama a atenção, ainda nesse estudo de hoje, o perigo que vivemos na era das redes sociais. Há pessoas que usam esses instrumentos para semear e criar discórdias, contendas e divisões. Na forma chula que falam, nas acusações que falam. Primeiro que quem causa confusão não é cristão. Depois, quem parte para a acusação também não é cristão. A única coisa que é cristã é o diálogo. O diálogo com o diferente, o diálogo com aquilo que eu discordo. Posso discordar do outro, mas eu não crio confusão e nem acusação quando eu tenho uma convicção diferente ou quando eu discordo do outro. Quando algo parte para este caminho, eu já estou entendendo que isso não é de Cristo e que isso só divide o corpo de Cristo. Eu não sou de Apolo, eu não sou de Pedro, eu não sou de Paulo, eu não sou de José, eu não sou de Maria, eu sou de Cristo. E todos nós formamos um só em Cristo Jesus. Que esta seja a riqueza fundamental do estudo de hoje. Não posso ignorar o versículo 17. Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho. Aqui tudo bem, mas sem recorrer à habilidade da arte da oratória, para que eu não se desvirtue da cruz de Cristo. Pregar o Evangelho não é pregar palavras bonitas, não é falar o que as pessoas querem ouvirem, não é simplesmente falar gostoso, falar fácil, falar de uma maneira retumbante ou seja lá o que for. Pregar o Evangelho é pregar o Cristo crucificado. Ou assumimos pregar o Cristo, ou vamos assumir outras formas de pregações que pareçam até bonitas, lindas, mas não é pregar o Cristo e o Cristo crucificado, porque o Cristo não se prega com oratória, mas se prega com paixão. Paixão pelo Cristo e paixão pelo crucificado. Senhor, Tu és a pérola mais preciosa do meu coração. Tu morrestes na cruz por mim, e a Tua cruz é o tesouro maior da minha alma. Dá-me a graça, Senhor, de estar unido a Ti, pregar a Ti, me render a Ti, me submeter a Ti, e para que na Tua igreja eu seja um elo de união, de concórdia, de amor entre os irmãos, e jamais aquele que semeia a discórdia ou que semeia a separação. Que o Senhor me dê a graça, a bênção e a proteção
Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.